Em primeiro lugar, quero agradecer os elogios inesperados do professor Martim Vicente Rodrigues, de toda a sua equipa, a presença das pessoas que se encontram aqui na sala e outras que se encontram online. Não sei se posso dizer há quantos anos nos conhecemos. Acho que sim. Pronto. Foi o meu professor na Escola Secundária do Cartaz nos anos letivos 86-87, 87-88, e agora, só antes de iniciar a minha apresentação, que só pode durar meia hora, vaticinou que eu iria para doutoramento na Universidade de Coimbra. Acertou em tudo, menos na Universidade, porque foi na Universidade Nova de Lisboa. E recordo-me das suas aulas, que foram durante 2 anos letivos, como se fosse hoje. Infelizmente a minha vida não me permite vir mais vezes aqui ao Centro de Estudos Veríssimo Serrão, porque ando sempre a correr entre Lisboa, Cartaz e Santarém, e não só. Bem, o meu PowerPoint, também queria agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, João Teixeira Leite, que não pôde estar presente. A minha apresentação em PowerPoint é mais ilustrativa. Eu não gosto de ler, gosto mais de falar em público e não ler. E vou falar de um período da história particular, porque a minha base é a história, depois é que fui para a História da Arte, um período da história particular que me diz muito, que tem a ver com o domínio filipino e a restauração. E neste caso, uma grande personalidade que marcou Portugal e que tem muitos descendentes pelo país fora, inclusive em Santarém. Mas isso aí já é a parte genealógica. Vamos lá ver se muda. Não muda. Sim. Bem, aqui é uma pequena biografia, não vou perder muito tempo com ela, porque alguns dados que aqui estão encontram facilmente numa enciclopédia. Portanto, o António Sousa Macedo é natural do Porto, freguesia da Vitória, de uma família com origens fidalgas, parente da Casa Real, casa mais tarde, por via da sua vida diplomática, com Marianne Le Mercier. Recebeu depois, mais tarde, já vou explicar, do Carlos II de Inglaterra, casado com a nossa Catarina de Bragança, o título de Lord of Mullingar, coisa que toda a gente esquece, que era apenas um título honorífico, porque não poderia estar represente na Câmara. Era um título honorífico de uma localidade que fica a cerca de 60 km de Dublin. Portanto, nunca poderia ser convocado para o Parlamento Britânico, mas teve esse título honorífico. Esse título honorífico pela sua carreira diplomática. Depois, mais tarde, o seu filho vem a ser Senhor da Ilha Grande de Joanes, que é o atual Marajó, no Brasil. É uma ilha que é maior do que muitos países europeus. E a família, nessa geração, tinha poder de vida e morte sobre os escravos que lá viviam. O que aconteceu durante 2 gerações. Depois, mais tarde, como os títulos de nobreza se podem comprar e vender, acabaram por vender e, passando a ser conhecidos pelos Mesquitela, e os Viscondes Mesquitela, estabelecem-se na zona da Calçada do Combro, no bairro na freguesia de Santa Catarina. A sua casa ainda existe, foi colégio, agora é um condomínio fechado, esteve em grande decadência, mas no Largo Sousa Macedo lá está a sua casa, a sua fachada, e está sepultado na Igreja das Mercês, no bairro de Santa Catarina, no Chiado. Temos aqui uma gravura contemporânea. Era parente da Casa Real, pelo ramo Sousa e pelos Macedo também. Eu costumo dizer que em Portugal, se no século XVI éramos apenas 1,5 milhão, de alguma forma todos somos parentes, aqueles que nasceram aqui há várias gerações, sem o sabermos. Assim, de uma forma geral, poderia encher aqui, se calhar, mais 2 frames com a sua obra literária, porque foi um grande escritor. Logo muito jovem, em 1628, escreveu um livro em castelhano, Flores de Espanha, Excelências de Portugal, em que faz um elogio rasgado a Espanha, mas que destaca Portugal. Dominava o castelhano como o português e mais línguas. Escreveu um poema, O Licipo, que também era poeta, sobre as origens mitológicas da cidade de Lisboa. Foi o autor do primeiro periódico português, assim se diz, e é verdade, publicado durante 3 anos, o Mercúrio Português, que o professor Martim tanto falava nas suas aulas.
E este que é a obra principal para esta conferência, Lusitania Liberate de ab injusto castellanorum dominium, que foi publicado em Londres em 1645, numa oficina tipográfica de Richard Aaron. Outra obra interessante, Sentimento e Injustiça da Alemanha, El Rei da Hungria, e depois a Harmonia dos Documentos Divinos com as Conveniências do Estado, exemplo de príncipes do governo dos gloriosíssimos reis de Espanha, Aya. Pode passar, obrigada. Aqui é um quadro famoso que todos conhecem, que se encontra no Museu Militar do famoso pintor Veloso Salgado, em que se vê uma imagem idealizada do que foi a restauração, que de facto foi assim, mas temos ali o Terreiro do Paço, Dom João IV, ajoelhado alguns dos conjurados, em frente de João Pinto Ribeiro, que não é Dom, é João Pinto Ribeiro, não é Dom João, e o chamado povo a aclamar o novo rei iniciador da quarta dinastia, uns dias após 1 de dezembro de 1640. Podemos avançar. Santarém, agora recuando um pouco no tempo. O professor Martins escreveu bastante sobre Dom António Pio do Crato, o professor Veríssimo Serrano também. Houve aquele momento de sua aclamação como rei de Portugal em Santarém, a história dos amigos de Peniche que todos conhecem, a forma como depois viveu no estrangeiro e acabou por não conseguir ser rei de Portugal. Os amigos de Peniche é uma expressão popular que ainda hoje utilizamos, porque estava à espera que chegassem os ingleses para o ajudar a combater os castelhanos, e os ingleses à última hora desistiram, ou não apareceram. As famosas Cortes de Tomar de Gonçalo no tempo de Filipe II de Portugal, realizadas em Tomar. Filipe II de Espanha dizia, em castelhano: eu comprei Portugal, eu herdei. Eu lo heredei, eu lo comprei. E de facto assim foi. Subornou a elite de Portugal, e não se sabe bem, mas já há muitos livros, muitas interpretações, que, embora Dom Sebastião tenha sido educado pela sua avó Catarina de Áustria, que o tornou um menino talvez megalómano, isto é um julgamento do século XX e XXI, essa sua avó, que era espanhola, castelhana, de origem austríaca, e o monarca do país ao lado, que pelo sangue era aquele que tinha mais direito a ser rei de Portugal, também não fez nada que impedisse que Dom Sebastião combatesse em Alcácer Quibir. Depois há romances que dizem que ele não morreu em Alcácer Quibir, outros dizem que morreu prisioneiro em Itália, outros dizem que ficou em Marrocos e casou com uma princesa. Há todo o tipo de teorias e romances, mas nada disso se pode provar. Gosto sempre de falar no Palácio dos Chavões, e faço aqui um paralelismo com o 25 de Abril. Tudo o que acontece em Lisboa é preparado fora, e geralmente neste corredor. Lisboa é a capital, mas é onde se inicia e termina tudo. Os conjurados não se reuniram só no Palácio da Independência dos Condes de Almada. Reuniram-se em muitos edifícios, em Santarém e no famoso Palácio dos Chavões, que fica numa freguesia do Cartacho, chamada Vila Xandorique, que antes se chamou Casal do Ouro, e os Condes de Unhão, que eram os Teles de Menezes. Curiosamente, o seu título tinha sido Dom Filipe III em 1636, a 4 anos da Restauração. Porquê? Estávamos nas vésperas das famosas revoltas do Manuelino em Évora. A nação lutava contra a subida de impostos castelhana, havia um grande descontentamento, Portugal queria, de certa forma, recuperar a sua independência, mas que de facto nunca a perdeu, porque houve sempre uma monarquia dual, a língua portuguesa continua a existir, era uma monarquia com 2 coroas. E nas vésperas nos últimos anos de Filipe III, passaram a existir vários títulos de nobreza. Era uma forma da monarquia ir espalhando os seus tentáculos, mas já chegou tarde. Os conjurados reuniram-se então no Palácio dos Condes de Unhão, os Teles de Menezes de Santarém, que eram da família de Leonor Teles, e portanto tinham sangue castelhano por todos os ramos e mais algum. Eram tão portugueses como eram, porque tinham nascido cá, mas a sua origem era exterior a Portugal. O apelido de Menezes é espanhol e os teles deles também eram espanhóis, castelhanos. Como eu digo ali, parte da elite portuguesa apoiou o Duque de Bragança para ser o futuro rei de Portugal. Irão surgir novos títulos de nobreza, mas uma grande parte desta elite prefere ser vassala do Reino de Espanha e ficar num império onde o sol nunca se põe. É um estudo que ainda hoje não foi feito com profundidade, porque nós dizemos sempre que quem apoiou
todos apoiaram a causa do Duque de Bragança, menos Ceuta, que preferiu continuar a ser castelhana desde 1640 até aos nossos dias. É castelhana, e o brasão da cidade é igual ao brasão da cidade de Lisboa. Depois houve uma luta extraordinária dos portugueses pelo Império Colonial, em Angola, em Moçambique, na Índia, no Brasil, lutando contra os ingleses, porque os inimigos de Espanha passaram a ser inimigos de Portugal. Quando houve o golpe, a conspiração, Miguel de Vasconcelos foi escolhido como bode expiatório, porque era secretário, mas poderia ter sido de qualquer. Foi atirado borda fora do Terreiro do Paço e escondeu-se dentro de um armário, assim como está com da Ericeira, e ouviram o corpo dele a tremer, não é? E então depois mataram-no à punhalada e lançaram-no pela janela fora, um bocado como a defenestração de Praga. E depois deixaram-no apodrecer na rua, foi comido pelos cães. Mas foi Miguel Vasconcelos como podia ter sido outro qualquer. Só que este tinha um papel muito importante na época, por isso foi escolhido para ser a vítima. Tem que haver sempre uma vítima quando há uma revolução. E tem que haver um bode expiatório. O bode expiatório foi Miguel Vasconcelos, que era tão colaborador como todos os outros. Escolheram este, não é? Porque tinha um papel importante. O povo português não foi visto nem achado, obviamente, foi depois só na aclamação. Porque o golpe, a conspiração, foi preparada com o tempo, desde 1637 até 1640. E foi montada em Santarém, tal como no 25 de Abril. Foi montada no Palácio dos Chavões e no Palácio dos Condes de Almada, onde hoje se encontra a loja da Fundação Inatel, foi a parte final. Que foi a parte, não é que tenha sido a mais fácil, mas foi onde tudo terminou. Tudo começou a ser preparado fora de Lisboa. Pode passar. Cá está o Palácio da Independência, que depois foi muito restaurado durante o Estado Novo. O figurino do Palácio, as fachadas são as mesmas, mas sofreram grandes obras de restauro, e é lá que se encontra a Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Tem um busto no pátio, conta a história da restauração, e é um edifício extraordinário, que infelizmente está em mau estado, mas está em recuperação. Se puder avançar. Aqui o Paço do Caldo da Viçota, que todos conhecem. Aqui falo de Dom João de Bragança, filho de Teodósio II, Duque de Bragança, e de Ana Velasco e Rirón, filha dos duques Dom Fernandes Velasco, portuguesa Maria de Telas Rirón, futuro Dom João IV, iniciador da quarta dinastia. Quem visita este palácio fica sempre espantado, um pouco, porque, além da sua solenidade, da sua fachada gigantesca, da sucessão de salas, da riqueza dos frescos, dos tetos em caixotão, da azulejaria, da biblioteca, do arquivo, é um palácio extraordinário, mas é um palácio para impressionar, porque o Duque de Bragança era nada mais nada menos do que a família da nobreza mais rica de Portugal, e por isso era um elemento que, se a revolução tivesse corrido mal, teria muito a perder, porque poderia ser decapitado. As pessoas do povo da altura eram enforcadas, porque a morte é mais dolorosa. As pessoas da alta nobreza, ou da nobreza, ou fidalgos, eram decapitadas, porque a morte é mais rápida. E quando acusam Dom João IV de ser cobarde, a mim dá-me sempre vontade de rir. Ele tinha muito a perder. Eu acho que foi extraordinariamente corajoso. Porque podia mesmo ter corrido mal o golpe. Não é? E se corresse mal, era decapitado. E era decapitado pelos castelhanos. Não é? E, portanto, acabava a dinastia de Bragança, poderia voltar depois, com outro sobrinho, mas acabava. Este palácio é extraordinário porque é um cenário para impressionar, porque depois não tem uma grande profundidade. É uma fachada gigantesca com uma sucessão de salas. Mas não estamos a falar do Palácio do Escorial, nem de Mafra. É uma fachada. Se virem o alçado lateral, não é muito profundo. Tem uma grande tapada atrás. Isto aqui já são mais os meus conhecimentos de História da Arte, mas é uma grande cenografia do Duque mais rico de Portugal. E que tinha direito a ser rei de Portugal, obviamente. Mas, segundo as Cortes de Tomar, não. Porque o Filipe II, além de saber falar português e castelhano e latim e outras línguas, era filho de Dona Isabel de Portugal e Dom Manuel. E, portanto, em termos de os países herdavam-se, era aquele que tinha mais direitos sucessórios. Estava em primeiro lugar.
depois havia também um parente italiano, e Portugal quis recuperar a sua independência, obviamente, mas nunca a tinha perdido juridicamente. Claro que os portugueses preferiam continuar a ter um rei português, mas quem lê a história jurídica de Portugal e quem visita o Escorial vê a águia bicéfala que vem de Dom Carlos V e vê a coroa portuguesa ao lado da coroa castelhana. Filipe I continuou, com todos os defeitos para nós portugueses, a respeitar a língua portuguesa, a atribuir os cargos a portugueses, exceto os cargos militares, porque era aqueles que lhes podiam fazer frente. Todos os capitães que estavam à frente das fortalezas eram todos castelhanos. Nas outras ditas profissões jurídicas, burocráticas, estavam portugueses. Portanto, a história é um pouco mais complexa. Pode avançar, obrigada. Na diplomacia pós-restauração, quero falar um pouco do triângulo Países Baixos, Inglaterra e Portugal. Como sabem, Portugal tem a aliança mais antiga da Europa com a Inglaterra, que nos vem já do século XIV. Os Países Baixos eram um povo de comerciantes, né, que depois se partirá mais tarde em Bélgica e Holanda, que nos faziam frente no Oriente, em África e no Brasil. Chegaram a ocupar o Brasil durante muitos anos. E é nesta parte que entra com toda a força de António de Sousa Macedo, que escreve o tal livro sobre Lusitana Liberata, é um título maior em latim, em que faz uma apologia da restauração da independência e da Casa de Bragança. O poder do rei vem sempre de Deus, portanto é o rei taumaturgo, tal como era na Idade Média, mas tem que ter um consentimento do veredito popular. Tem que ser aclamado, tal como era no tempo dos visigodos. Uma res pública. Portanto, os Países Baixos também viviam em república. Depois, os Orange, os Nassau-Orange, passaram a ser uma monarquia, até aos dias de hoje. Uma res pública em que sempre que haja necessidade se fará um golpe palaciano, que foi o que aconteceu. Era o que defendia Sousa Macedo. Pode avançar, obrigado. Aqui está um dos retratos de Dom João IV, que eu não acho nada covarde, acho um homem de extremo valor. O restaurador, assim é o cognome atribuído na história, nasceu em 1604, morreu em 1656. Para a época era uma idade considerável. As pessoas morriam com 30, 40 anos, no geral. Vamos continuar. Era um homem erudito. A sua mulher, que era de extrema coragem, era uma Guzmão, era filha dos duques de Medina Sidónia. Portanto, era a principal família da Andaluzia. A Andaluzia é maior que Portugal. E atribui-se aquela frase que terá dito aproximadamente assim, mas não sabemos se foi exatamente assim que disse: mais vale ser rainha por um dia do que duquesa de toda a vida. E também podia ter corrido mal, apesar de ser um espanhol, não é? Os Medina Sidónia também chegaram quando a Catalunha se quis separar de Portugal, e por isso é que Portugal também de Portugal não, de Espanha, e por isso é que Portugal também, de certa forma, teve a tarefa mais facilitada. Os andaluzes, através dos Medina Sidónia, dos Medina Celi, queriam transformar a Andaluzia em independente de Castela. E iria haver outro reino ou um ducado no sul de Espanha. Por isso é que é interessante estudar a história de Portugal integrada na história da Península Ibérica. Não é um retângulo estanque. Nós todos, sem sabermos, ou sabermos, descendemos de castelhanos, de galegos, de andaluzes. Podemos continuar. Aqui está Dom Afonso VI, que é um dos filhos do casal e que, devido à endogamia familiar, como existem em todas as famílias reais, tinha muitos problemas de saúde. Tem uma vida que, na altura, dizia-se que frequentava muito à noite, era muito boêmio, tinha muitos amigos, e sofreu muito por ter problemas de saúde, mas devido à endogamia. Parece que tinha o corpo disforme, que era baixo, pelo menos é o que contam as crónicas. E então casaram e o casal não teve filhos. Não teve filhos. E então fizeram ao rei de Portugal, ele foi julgado, chamado processo, o processo do rei, que deu origem a vários cartapacios deste tamanho. Deu origem a um filme nos anos 90, muito bem feito, em que se chega a discutir em pormenor juridicamente a vida conjugal.
E o que é que acontecia quando os reis se deitavam? E em que a rainha vai testemunhar de que o casal não dormia juntos, ou quando dormia não havia possibilidades de acontecer nada. E, portanto, o rei não se podia reproduzir. Como o rei não se podia reproduzir, faz-se um golpe palaciano. E então, Dom Afonso VI é preso no Paço de Sintra, ainda lá está o quarto onde esteve preso, e só podia sair aos fins de semana desse quarto para ir à missa dentro do palácio, e mais nada. E depois foi deportado para os Açores, onde morreu, prisioneiro. É um bocadinho o nosso máscara de ferro português. Pode avançar. Aqui é um salto para a Guerra da Restauração, que eu já voltarei. O irmão, Dom Pedro, passa a ser rei de Portugal e casa com a cunhada, porque se fazem uma separação do Afonso VI da sua mulher. E depois casa uma segunda vez, o Dom Pedro II. A Guerra da Restauração foi uma guerra muito longa, que durou 28 anos. Tem ali uma listagem das principais batalhas. Não vou agora estar a ler, não interessa. A primeira delas é no Castelo de São Filipe, ou seja, em Setúbal, na Fortaleza de São Filipe, que ainda hoje existe e que funcionava há poucos anos como pousada de Portugal. Depois há sempre muitas batalhas na fronteira, sobretudo no Alentejo, no Montijo, Castelo Rodrigo, que tem lá o castelo que ficou todo incendiado na altura, porque o Marquês de Castelo Rodrigo era um português de origem muito já castelhanizado e que era a favor de que Portugal continuasse a permanecer castelhano. E, portanto, o povo próprio da aldeia revoltou-se contra o Marquês de Castelo Rodrigo e destruiu tudo. E há uns anos encontraram o seu túmulo debaixo da Assembleia da República, no Palácio de São Bento. Estava lá o seu corpo sepultado. Esta listagem, não vou estar a perder tempo com ela, porque basta consultar na enciclopédia. Durou 28 anos. Portugal teve de derreter pratas e ouro de muitas igrejas, fazer empréstimos bancários. Não foi nada fácil. E em 1668 assina-se o Tratado de Madrid. A partir daí, Portugal passa a ser definitivamente independente. Mas, claro, nenhuma potência estrangeira reconhecia a nossa independência, porque achavam que eram os Filipes que tinham direito a ser rei de Portugal. E a nossa diplomacia é sempre muito astuta. Continua a ser. Porque, sendo nós um país relativamente pequeno, não na Europa, somos um país médio. Mas, na altura, os portugueses eram 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Não chegavam a 2 milhões, 2 milhões e pouco. A nossa diplomacia é extraordinária. Se lerem a História Diplomática de Portugal de Jorge Borges de Macedo ou de Pedro Soares Martínez, está lá tudo descrito. E agora pode avançar. Obrigada. Quem é que vai apoiar a independência portuguesa? Inglaterra, como sempre. Tem todo o interesse em que Portugal se separe definitivamente de Espanha, mas não aceitou de qualquer maneira. E então enviaram uma das filhas de Dom João IV, Dona Catarina de Bragança, de que contam-se muitas histórias verdadeiras e outras lendárias, que era a infanta de Portugal, que foi rainha consorte de Inglaterra, Escócia e Irlanda, que sofreu horrores em Inglaterra porque era católica. E o rei não era católico. E a corte inglesa, a corte de St. James, não apreciava nada católicos. Ela era considerada baixa, morena, isso também é uma caricatura, porque era com qualquer inglês. Os ingleses não eram muito altos, ainda hoje não são. Uma coisa são os Hanova. E era considerada muito bonita, de pele clara, e foi a rainha que negociou-se o seu casamento com o rei de Inglaterra e ofereceu nada mais nada menos 2 grandes cidades que foram o início do Império Britânico, que é Tanger e Bombaim. Os ingleses nunca falam nisso. Foi a partir de Bombaim que os ingleses começaram a espalhar pela Índia. Ofereceu-lhes, não é? E depois, uma fortuna em ducados de ouro. Novamente tiveram de reter as pratas e ouros das igrejas portuguesas e conventos para que a infanta pudesse pagar a preço de ouro a independência de Portugal. Sofreu horrores porque teve várias gravidezes, mas perdia sempre os filhos no parto. E o rei, como todos, mas este ainda mais, era muito infiel, embora a amasse muito, e teve filhos de mais de 20 mulheres, muitos filhos ilegítimos, que depois colocava sempre no countryside inglês
e que mais tarde atribuiu instinto de nobreza, mas longe da corte, não é? Mas foi sempre um rei que a amou muito, assim dizem as crónicas. Quando a rainha fica viúva, vem para Portugal e traz a corte consigo. Pode avançar. Cá está Carlos II de Inglaterra, que era um Stuart, que nasceu em Londres em 1630 e morreu em 1685. Tem aqui mais ou menos o que eu acabei de contar. Como veem, é um rei, poderia ser português, moreno, cabelo preto ou castanho. Não era muito alto. Nós pensamos sempre na família real britânica, que é alemã, não é a família Stuart. A atual é a Hanover. Cá está, poderia ser um rei de Portugal. Tão moreno como qualquer português ou castelhano. Eu também tinha origem em parte francesa, não é? E não só. Portanto, o marido que a amou sempre, mas depois tinha remorsos, como todas as pessoas que são infiéis. E então, como ele era, porque conta-se que teve mais de 20 filhos, mas não com a mulher, porque a mulher, infelizmente, perdia sempre os filhos no parto. O que a corte inglesa não perdoava. Até diziam que ela não era uma mulher que não conseguia dar à luz, que era pequena, feia, atarracada, mas foi a rainha que levou as porcelanas orientais para a Inglaterra. Os ingleses comiam a corte com um gancho e sem talheres de prata, não comiam em china, não comiam porcelanas, não bebiam chá, não usavam leques. Portanto, a sofisticação veio toda via Portugal. O chá já era bebido pelos chineses, não é? E pelos indianos, e não só. Somos o único país do mundo que diz chá, que é chai, na língua original. Todos os outros dizem ti, te, diuté. Ninguém diz chá. Somos o único povo do mundo que diz chá, que é a língua original, chai. Pode avançar. Cá está o palácio que a rainha consorte de Inglaterra manda construir em Lisboa. O palácio já sofreu modificações, agora tem uma... Agora não, quer dizer, como houve o terremoto de 1755, grande parte do palácio foi refeito e foi construído numa zona de Lisboa que na altura eram os arredores, o Palácio da Bem-Posta. A rainha trouxe consigo a sua corte. O rei tinha uma corte, a rainha tinha outra, e trouxe consigo azafatas castelhanas, portuguesas e muitos britânicos. E então há muitos portugueses, que às vezes o sabem, outros não o sabem, que descendem desses ingleses que vieram para Lisboa. Como a família Salter, que não é Salter, é Salter. Os Salter Cid são Salter Cid, descendem de um nobre inglês que veio com a corte da... Não é que temos Salter, porque aportuguesamos, mas é Salter, quer dizer produtores de sal. O Edward Salter passou a ser o Eduardo Salter. Veio nessa leva de britânicos que acompanhou a Catarina de Bragança. Podemos avançar. Agora temos aqui a parte essencial, não é? O percurso diplomático de António de Sousa Macedo. Portanto, foi secretário de Dom Antão de Almada na embaixada de Dom João IV, que enviou a Inglaterra em 1641, portanto, logo após a restauração, da família dos Condes de Almada. Foi ministro em Londres, em 42 a 46. Foi embaixador nos Países Baixos durante pouquíssimo tempo. Com a subida ao trono, Dom Afonso VI foi nomeado secretário de Estado em 1662, sucedendo no cargo a Pedro Vieira da Silva. Mais tarde, o rei outorga-lhe a donataria da capitania da Ilha Grande de Joanes, a atual Ilha de Marajó, que eu antes contei, e tinham o direito de, como em país é o passado, não é? Tinham o direito de vida e morte sobre os habitantes, além de serem obrigados a remeter ao país, portanto, à metrópole, 48 escravos anuais para o rei. O Marajó é maior que muitos países europeus. Em 1666 houve um desentendimento com a primeira mulher de Dom Pedro II e o futuro rei de Dom Pedro II também afasta Sousa Macedo. Ele próprio é preso, é encarcerado. E Carlos II dá-lhe tal título de Barão de Mullingar e foi o primeiro senhor da Ilha Grande de Joanes. Depois o filho continua com esse título e depois o título continua, mas trocam, vendem o título para serem conhecidos pelos Mesquitela, os condes de Mesquitela, vivendo na calçada do Combro. O famoso António de Sousa Macedo está
sepultado na Igreja das Mercês, na freguesia de Santa Catarina, em Lisboa. Tem um túmulo extraordinário, portanto, entra-se na igreja e desce para uma capela subterrânea, todo forrado a azulejos, do século XVII, e plenos de simbologia. Há quem faça leituras maçónicas, não me parece nada. E lá está o túmulo com um epitáfio muito longo. E muitos Sousa Macedo ali estão sepultados. É um dos túmulos mais faustosos de Lisboa. E que está ao lado da igreja do convento de Nossa Senhora de Jesus da Ordem de São Francisco. Atualmente, muitas vezes as pessoas que moram ali na zona vão à missa em Santa Catarina, mas depois, como cada vez há menos padres, a missa de sétimo dia é feita na Igreja das Mercês, que está à distância de 300, 400 metros. Podemos avançar. Aqui está o livro principal, Lusitania Liberate ab injusto castellanorum dominum restituta, que é, ou seja, no fundo, libertar Portugal da presença injusta de Castelo e restituir a Portugal a sua independência. O que é que este livro extraordinário diz? Bem, logo o frontispício é extraordinário. Não é? Eu poderia estar aqui horas a analisar e a falar de todos estes pormenores do dragão, das figuras à direita e à esquerda, do pelicano, da cruz da Ordem de Cristo, que ele era cavaleiro da Ordem de Cristo. O que é que a Sousa Macedo acaba por propor? Recua à mitologia da história de Portugal, como fez no poema O Licipo. Fala de que, como eu vos disse antes, de que os reis são taumaturgos, são, no fundo, escolhidos por Deus, mas sem veredito popular, sem apoio popular, não há rei. Ou seja, ainda no século XVII, nós utilizámos o sistema visigótico de eleição. Acaba por ser isso, de certa forma. E depois diz uma parte muito polémica, que ainda hoje é polémica, em que ele afirma que sempre que houver necessidade, na monarquia, faz-se um golpe palaciano. E é fácil. Foi o que fizeram. Dom Afonso VI não se reproduz, acabou. Vem Dom Pedro II, que casa com a cunhada. Se agora se todo o problema na linhagem, golpe de Estado, acabou. E era a única maneira de que o país continuasse com uma dinastia. E, portanto, ele propõe isso. Era um revolucionário. Era um homem revolucionário e um jurista, licenciado em Direito. Cavaleiro fidalgo, cavaleiro da Ordem de Cristo. Basta ir numa enciclopédia, teve todos os cargos e mais algum. Sofreu muito na vida, porque foi visto umas vezes como um herói, outras vezes como um traidor, e nem toda a gente percebeu a sua argumentação jurídica. Era uma espécie de um Dom João das regras do século XVII, mas talvez ainda um pouco mais sofisticado. E, portanto, é assim. Há problemas no regime, golpe palaciano. Há problemas no regime, golpe palaciano. E assim sucessivamente. Mas sempre perseguindo uma linha genealógica. Se aparecesse outro rei que não se conseguisse reproduzir, golpe palaciano. Era o que ele propunha. Podemos avançar? Cá está. As fontes, assim de uma maneira, podiam ser muito mais, mas como só tenho 1 hora para falar, o famoso livro de Conde de Ericeira, História de Portugal restaurado em 2 tomos, a Lusitana Liberata, que tem um nome gigantesco, o terceiro Conde de Ericeira, Dom Luís de Menezes, novamente ligado aos Teles de Menezes, que viveu entre 1632 e 1690. Pode avançar. Agora é só a bibliografia, clássicos como Virgílio Arruda, Gabriel de Espírito Santo, que é um militar, não é? Da Academia Portuguesa de História. Este livro de Guilherme, fala ali o nome de Guilherme Maia Loureiro, que explica como é que era a estratificação e a mobilidade social no antigo regime em Portugal. A Maria Emília Vaz Pacheco, toda a gente conhece, e Ana Raquel Neves, Santarém, Arte, História, Património, que saiu há muito pouco tempo, há 4 anos e pouco. O famoso volume 4 da História de Portugal, de Joaquim Veríssimo Serrão. A obra que já não está esquecida, mas é pouco lida, o Dicionário da História de Portugal, da Livraria Figueirinhas, em 6 tomos, e que já tem alguns aditamentos, e o livro do professor Martins Vicente Rodrigues sobre o domínio filipino, que é a sua tese de doutoramento, e que explica um pouco esta época, que é muito mais complexa do que nos contam a história dita tradicional.
Assim, não sei se ultrapassei a meia hora. Não sei se ultrapassei a meia hora. Portanto, espero que tenham apreciado este percurso assim, à vol do azul, sobre este período muito complexo. É um pouco o que eu costumo dizer quando se fala de Nuno Alves Pereira e Portugal contra Castela, não é apenas isso, é uma guerra civil. Nuno Alves Pereira tinha cerca de 33 irmãos, filhos de mulheres diferentes. E do lado castelhano estavam muitos irmãos. Estavam muitos Álvares Pereira. E do lado português estavam alguns castelhanos também. Foi uma guerra, assim, um bocado como a guerra das duas rosas na Península Ibérica. Não foi uma guerra puramente nacionalista, porque o conceito de Estado-nação tem muitas variantes e juridicamente tem muito que se lhe diga. Há um livro muito interessante de um professor castelhano, que acho que já faleceu, Hipólito de la Torre Gomes, que não é uma história comparada de Portugal e Espanha, mas mostra que, para se perceber a história de Portugal, tem que se saber a fundo a história de Espanha. E nunca é um confronto, ou aquela frase feita de estamos de costas voltadas. Estamos de costas voltadas quando nos dá jeito. Porque o entrosamento entre os dois povos é tão grande que, aliás, a maior parte das pessoas, da elite portuguesa, preferiu continuar a pertencer a Castela. Porquê? Apesar do Império Castelhano estar no seu ocaso, tinha muito mais dinheiro. Era muito melhor ser duque em Espanha do que ser duque cá, ao Marquês. Era uma fortuna muito maior. O império onde o sol nunca se punha, que era o filipino, era gigantesco, que englobava Portugal. E era tudo o que Espanha tinha, que era metade de Itália, o Reino das Duas Sicílias, a Flandres, o Ducado de Milão, parte da Alemanha, depois toda a América Latina, a história das Molucas, e com Portugal e mais o Império Português da época, era mesmo um império onde o sol nunca se punha. E, portanto, as pessoas fazem sempre contas. E quando fazem contas, quem é que pagava melhor? Espanha. É isto. Assim, é isto.